Olá pessoal, bem-vindo a todos, no nosso curso de Django REST. E nessa aula vamos começar definindo, os modelos que vão ser as tabelas, dentro do nosso banco de dados. Como a gente estava falando desde o início desse vídeo tutorial dessa série, estamos tentando construir uma espécie de loja ou bar ou restaurante onde a gente vai ter itens, que vão pertencer a loja e esses itens vão pertencer a diferentes categorias. Para começar, no nosso modelo, se a gente tem uma loja ou um bar ou ou uma lancheria, alguma coisa do gênero, precisa imperativamente que tenha um endereço. Então, vamos começar definindo uma classe, e essa classe, usando a forma, a construção do Django, ela vai representar a tabela que vai estar dentro do nosso banco de dados. Então, é uma classe de Python, uma classe normal de Python, e ela vai ter os atributos. Esses atributos vão representar as colunas, dentro do nosso banco de dados. Então, o nome da classe vai representar a tabela dentro do banco de dados e os atributos, as colunas. Então, vamos definir aqui a nossa classe address. E a nossa classe address vai do models.model. Assim, vou botar aqui, uma documentação ou um comentário. Então, vou botar aqui, um comentário ou uma documentação para dizer que esse nosso, para dizer que o que representa essa classe. Então, essa classe é o modelo da tabela de endereço. E quais são os atributos que vamos ter? Vamos ter o street, que seria a rua, models.charfield, e esse charfield vai ter um max length, e tudo isso são atributos, dentro do próprio, que são características dentro do próprio Django. Então, eu ainda recomendo que vocês possam entrar no site do Django e dar uma olhada, na documentação, porque aqui eu não vou falar especificamente sobre a documentação, mas é importante, que vocês tenham conhecimento dela. Number, que será o número do prédio ou do edifício onde se encontra o nosso, a loja, o restaurante, vai ter o integer field, então vai ser um número inteiro, sabendo que aqui o char field quer dizer que vai ser uma string relativamente curta, então a gente pode especificar o tamanho da string, e foi o que eu fiz aqui, especificando, o max length, o tamanho máximo. Aqui a gente vai ter um number, um número inteiro. Então, esse número inteiro não pode ser vazio, então ela precisa existir. A gente vai precisar do zip code, e o zip code seria o número do CEP. Então, vai ser um char field. E esse vai ser uma string, então vamos considerar ela como uma string e vamos dizer que o tamanho deve ser no máximo 10. Porque se a gente for olhar o código do CEP, ela tem em torno de 8 a 9 dígitos, ou a 9 caracteres, porque quando você bota um tracinho no meio, por exemplo, aí ela representa 9 caracteres. A gente precisa também validar que efetivamente é um código, então vamos botar, é um código de CEP, então vamos botar aqui validators igual,
E nesse parâmetro aqui de validator, ela recebe uma lista de funções. Então, a gente vai escrever mais tarde uma função específica para validar o nosso CEP, o que vai fazer com que se o usuário entrar um dado que não seja um CEP, que não é um CEP válido, vai ser rejeitado emitindo uma mensagem de erro. Então, vai emitir uma exceção. Vamos também definir que a gente precisa saber de qual cidade, né, o usuário está escrevendo ou está se cadastrando, registrando no seu comércio. E também vai ser um char field de 100. Vamos pedir também o estado da onde o usuário está, né, fazendo seu cadastro. Então, vamos salvar e vamos continuar definindo alguns alguns parâmetros aqui. Vamos definir o class meta, que são como fossem metadados, né, do nosso dessa nossa tabela. E os metadados, aqui vou apenas definir verbose name vai ser igual a address. Mas o que seria esse verbose name? Isso é o nome que vai aparecer dentro da página de administração. Então, quando estiver no singular, vai ser address, e quando estiver no plural, vai ser a verbos plural, e vai ser igual a addresses. Beleza, isso seria o plural. Também vamos definir um retorno dentro da administração. A gente precisa saber como é que a gente vai poder enxergar ele. Em princípio, se a gente não botar absolutamente nada, ele vai mostrar para a gente o ID, né, do item que está dentro da tabela. Mas como a gente não vai ver apenas o item, vamos definir que ele vai retornar uma determinada string num determinado formato para a gente. Então, vamos fazer aqui a def string underscore str, e é uma função dentro do próprio Python, né? Então, quando você começar a digitar, em princípio, o VS Code vai sugerir para você entrar imediatamente para você fazer sua formatação. Então, aqui, vamos, né, definir que a gente quer saber o que ele vai mostrar para gente. Ele vai mostrar o self-constraint, seja, ele vai mostrar qual é o nome da rua e o número, né? O número do edifício. Então, self.number. Beleza. A gente poderia botar mais coisas aqui? Poderia, mas por enquanto vamos deixar assim, porque outras configurações também dá para se fazer dentro da administração quando a gente for registrar esse nosso modelo. Perfeito. Então, tá. Uma vez definindo o endereço, agora vamos definir a loja. Então, se alguém for cadastrar uma loja, então, quais são os atributos que a gente precisa receber dele para cadastrar a nossa loja? Então, vamos criar também uma classe loja que vai receber model. E quais são as características que a gente precisa, né, definir da nossa loja? A gente vai precisar, né, vou digitar aqui modelo da tabela de store. E essa nossa store vai ter name, e o nome também vai ser um char field de 50 em tamanho, então tamanho máximo. Ela vai ter uma imagem, né, que seria, por exemplo, o logo da nossa store. Então vamos ter models.imageField, e essa nossa image field vai fazer o upload dessas imagens dentro do uploads. E esse logo, essa imagem pode existir ou não. Então, blank igual a true e null igual a true. Então, o usuário, por exemplo, pode criar a sua loja
sem necessariamente ter o logo pronto ou a imagem pronta. Então, ela pode criar e depois editar se for necessário. Então, a loja vai ter uma description, também que vai ser um char field. Eu vou botar aqui que ele pode ir até 200 caracteres. E essa descrição também pode existir o não. Então, blank igual a true e null igual a true. Beleza. O que a gente precisa saber? A mais disso, a gente precisa né, incorporar o endereço. Então, aonde está o nosso, essa nossa loja? Então, vamos colocar aqui model.foreign-key address, que vai receber a classe, né, de endereço, e onDelete vai ser models.cascade. O que a gente fez aqui? Então, a gente definiu alguns parâmetros e como a nossa loja precisa estar num determinado endereço, então o endereço que ele vai receber tem que ser, né, do mesmo tipo, né, que vai estar relacionado a essa tabela de endereço. Perdão, aqui é meta, então prestem atenção nisso, é meta, 2 pontos. Então, uma vez que a gente setou o endereço, então o onDelete aqui quer dizer que se em algum momento o usuário resolver fechar a loja dele, apagar os dados, imediatamente o endereço que ele salvou será apagado também. A gente precisa também saber em que momento o nosso a store foi criada. Então vamos dizer created at. Observam que aqui a gente respeita todas as convenções relacionadas a código Python, né? É importante porque é um código Python, é basicamente Python, então não dá para seguir no tutorial se você não tem um conhecimento, né? Pelo menos o básico do Python é importante. E acredito que no canal vamos ter um cursinho básico sobre o Python, que não é bem básico, né? Mas se leva do básico até um ponto relativamente intermediário no conhecimento de Python. Então, created at, então vamos ter models.datetime, datetime field, que seria uma data, e aqui vamos adicionar um parâmetro que é o auto_now igual a true. O auto_now igual a true quer dizer que é a data de criação. Então, essa data de criação vai ser gerada automaticamente pelo banco de dados quando ele criar esse modelo. Quando ele acrescentar uma nova store dentro da tabela e não vai poder ser alterada. Então, a data de criação será sempre fixa. Então, vamos ter também o updated at, que vai ser uma data de registro de quando tiver alguma atualização. Então, continua sendo datetime field, mas agora o parâmetro que vai entrar vai ser o auto_now add, e esse auto_now add significa que essa data vai ser alterada toda vez que tiver alguma mudança dentro né, da store. Então, ou seja, a pessoa foi lá, fez o cadastro, né, de uma nova store, vai ser setado a data de created at, e a próxima vez que ele chegar a alterar o nome, alterar a imagem ou a descrição, toda vez que tiver alguma alteração, o update at vai ser alterado. E observam que aqui não há nenhuma restrição em relação ao número de store que um usuário pode criar. Então, um usuário pode criar quantas store ela achar necessária. Então, vamos continuar definindo aqui, vamos definir os metadados, meta, class meta. Então, verbos name, então o nome dentro da nossa página de admin vai ser store. Verbos plural,
Então, plural vai ser igual a stores, no plural, apenas adicionando um S. E vamos adicionar aqui um novo, né? Ordering, que vai ser, né? Vamos ordenar pela data mais antiga, ou seja, uma loja criada há mais tempo vai aparecer primeiro. Então, vamos botar aqui created at. E observam que aqui a gente adicionou um menos na frente para dizer que a data mais recente, ela tem que ordenar pela data mais antiga. E aqui a gente pode, né, podendo ser uma tuple aqui ou simplesmente uma lista. Então, para que a gente possa tornar isso uma tuple, é importante botar uma vírgula no fim do nosso desse conjunto, ou seja, created at, vírgula, ou a gente poderia apenas substituir por uma lista, mas por enquanto vamos deixar assim. O que ele vai retornar para a gente na página de administração? Então, cada store deve retornar com o nome, né? E como a gente não tem nenhuma restrição sobre o nome, vamos botar aqui apenas def, lembrando é str e self, return, self.name. Então, ele vai retornar para a gente, né, o nome da loja e a gente vai poder ver o nome da loja quando a gente entrar na administração. O próximo passo é criar as características. Então, quais são não características, mas categorias? Quais são as diferentes categorias que vamos ter dentro dentro da nossa loja ou da nossa store? Então, vamos ter category e ele vai herdar, né, de models.model e vou, né, sempre botar a documentaçãozinha, né, para dizer o que eu estou fazendo. Então, modelo da tabela de category. Nessa aqui, vamos ter o nome da categoria, que seria o principal elemento aqui, o nome da categoria. Vou botar o tamanho como no máximo 50, ou seja, uma categoria pode ter 50 no máximo em comprimento. E eu vou pegar, né, vou apenas copiar o created at e o updated at, né, da store e jogar aqui dentro, porque eu quero também saber quando é que foram criadas as diversas categorias que vamos ter. Então, vamos definir os metadados, classe meta, variables name igual a category, variables plural name, variables plural, que vai ser igual a categories. Aqui não precisa de um ordenamento nenhum específico, mas o que ele vai retornar quando a gente estiver dentro do admin, então vamos definir o def string para que ele retorne. Para a gente, né, a gente vai querer aqui o nome da categoria. Então vamos retornar return self.name. Beleza. Definimos a nossa categoria, agora vamos ver os itens, né, que são cada item que vai estar dentro da nossa store precisa de algumas características. Então, vamos definir a nossa classe de item. Class item vai herdar de models.model. Vamos, né, definir aqui modelo da tabela de item. Vamos ter o nome do item, seja name.
E esse name no nosso item, o nome do nosso item, eu acho que vamos manter também um limite de 50. Vamos também, né, ter uma imagem representando o nosso item. Então, imagine um pouco que você entra num site, numa loja qualquer, seja a Magazine Luiza ou a Mercado Livre, a imagem do item que está lá vai ser isso. Então, vamos ter models.image, image field. Então, vai ter o upload to, e desta vez ele vai fazer o upload dentro de images. Essa imagem pode existir ou não, então vamos dizer blank igual a true e null igual a true. Beleza. O nosso item vai ter um preço, então price vai ser igual a models.decimal field. Para preços, né, dentro do Django, é recomendado usar o decimal field. E a gente vai ter um decimal place. Decimal place, que vai ser o número de dígito após a vírgula, ou após o ponto, né? Então, decimal places vai ser igual a 2, no máximo 2 dígitos. Max digit, o máximo número de dígitos que vamos ter, eu vou botar aqui uns 20. Ou seja, a gente podia ter, por exemplo, um valor do tipo 1 bilhão de alguma coisa. Não é muito, mas é uma forma, né, de se pensar. E o valor default para qualquer item que estiver dentro da loja, né, vai ser 0, né, obviamente. Um preço padrão, um preço default vai ser 0. Obviamente, nenhum item vai ter um preço 0, né? Description, né, descrição do item. Description vai ser model. Também uma descrição de, no máximo, 100 caracteres aqui. Relativamente simples de pensar. E vamos também especificar que essa descrição pode existir ou não. Então, vamos ter blank igual a true e null igual a true. Vamos ver se o nosso item tem desconto. Então, discount também vai ser o desconto aqui vai estar em percentual. Então, vamos ter, por exemplo, 10% de desconto, 5% de desconto. Então, vamos ter models.integer field. E nosso integer field vai ter como default 0. Vamos ter um integer field com default igual a 0. Vamos também agora especificar as categorias. Então, categories vai ser igual a models. Aqui vamos, né, especificar que as categorias do nosso item, né, podem ser várias, ou seja, um item pode pertencer a várias categorias. Ou seja, a gente pode ter um item, por exemplo, que vai fazer parte de doce e vai ao mesmo tempo vai ser um salgado. Então, não faz muito sentido, né? Mas não, no sentido de que a gente pode, por exemplo, estar na categoria, sei lá, padaria, e dentro da padaria vamos ter outros. O mesmo item pode nem ter pertencer a diferentes categorias. Ou seja, a gente pode ter, por exemplo, é um doce, mas é uma bebida, alguma coisa desse estilo. Então, eu acredito que vocês pegaram o que eu estou tentando explicar. Então, para representar isso dentro do Django, então vai ser models.many-to-many. Many-to-many field. E esse many-to-many field, qual seria a classe que ela vai receber? Vai ser a classe, né? Categoria. Então, primeiro eu quero ir na linha aqui. Vai receber category. E vamos botar aqui que o related name, os nomes relacionados que a gente pode usar para chamar eles, vai ser itens. Então, a gente vai ter aqui apenas
categories, vai receber a categoria. É um relacionamento de many to many, ou seja, um item pode pertencer a diversas categorias. E, em seguida, né, vamos definir a store em si. A store em si. Então, esse nosso item vai pertencer a qual store? Então, vamos ter aqui store. E como um item pode pertencer apenas a uma store, então vai ser apenas o nosso foreign key, que representa, né, que um item pode pertencer a uma única, exatamente a uma única store. Então, vai receber a classe store, né? O nosso foreign key vai receber a classe store. Vamos ter o related name. Related name também vai corresponder, né, ao item. Vai ter itens. E, no fim, vamos dizer, em caso, né, que uma store seja apagada. Então, se uma store é apagada, seja on delete. Se uma store é apagada, a gente vai destruir todos os itens, né? Vamos apagar também todos os itens que estiver dentro, né? A gente vai apagar todos os itens, né, que estão dentro dessa store. Ou seja, vamos olhar aqui, por exemplo, vamos ter vários itens, então cada store vai ter múltiplos itens, e no fim, quando a gente quiser, né, o usuário quer fechar a loja dele, quer apagar todos os dados, então apenas ele fechando a store, a gente vai apagar todos os itens, né, que estão relacionados a esta store dentro, né, do banco de dados. E, né, vamos, obviamente, salvar em que momento, né, que foi criado e se tiver uma atualização dentro do banco de dados. Meta classes, metadados, então class meta. E o nosso meta class vai ser variables name. Variables name vai ser igual aqui a itens. Item no plural e depois variables name plural, que vai corresponder a itens. Beleza. O que ele vai retornar para a gente quando a gente estiver dentro, né, da nossa página de administração, str self, depois vai dar o return self.name, né, o nome do item simplesmente. Perfeito. Mas aqui a gente precisa ver algumas coisas, né? A gente vai adicionar algumas propriedades aqui que vai permitir que a gente possa, né, fazer algumas operações bem simples. Essa propriedade, como é que a gente sabe se um item, por exemplo, está em promoção? Para a gente ter essa definição, eu vou adicionar aqui, né, usando a anotação property. Eu vou criar uma função defPromo, que vai ser, né, self, porque ela pertence a uma classe. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou verificar se self.discount, se o desconto estiver maior do que 0, então vai retornar true. Então, nosso item está em promoção. Se não, return false. O nosso item não está em promoção. A gente poderia, por exemplo, criar uma outra, como vou dizer, a gente poderia criar um outro atributo aqui que vai ser uma outra coluna dentro do banco de dados e dizer promoção igual a true ou false? Poderia, mas é muito melhor fazer ele assim porque a gente tem certeza, né? A gente sabe que não vai afetar diretamente o banco. Então, se a gente for especificar, por exemplo, se tem o item está em promoção ou não, basta verificar se o desconto está em 0 ou não. Se tiver em qualquer valor acima do 0, então sim, o nosso item está em promoção. E aí assim fica bem mais fácil, né? A gente não precisa criar
campos aqui desnecessários, porque se você for pensar, se o item está em promoção, a gente vai ter que alterar o valor do desconto de qualquer forma. Então, a gente não precisa de mais um campo para fazer essa verificação ou essa validação. Em seguida, se o item está em promoção, a gente precisa calcular qual é o preço, né, o qual ela estará sendo vendida. Então, vou criar uma nova propriedade aqui com a anotação property. E essa property eu vou definir aqui def sell price, que será o preço de venda, né? Vai ser um self, porque ele vai receber o self porque ele está dentro de uma classe. E a gente vai retornar aqui apenas qual seria o preço, né? O preço de venda. Então, vai ser o preço que está definido, on price, menos, né? O desconto, como vai ser um inteiro dividido por 100 vezes o preço, vezes o preço normal. Aí, a partir de lá, fazendo a subtração, a gente vai ter o preço de venda efetiva. Então, eu vou botar aqui. Então, primeiro a gente vai ter que fazer um import aqui, né? Vamos importar o decimal field, porque a gente está trabalhando com decimal, né? Então, decimal from import decimal. Aí, vamos lá voltar à nossa classe e fazer, né, o nosso negócio aqui, decimals.decimal. E vai ser self.discount dividido por 100. Tudo isso vezes self.price. Tá, então o que a gente fez aqui? A gente fez exatamente o que? O self.discount, o desconto, vamos observar que ele é um inteiro, então é um integer field. Sim, quando a gente for dividir ela por 100, ela vai virar um float. Então, a gente vai ter um número como ponto flutuante. Só que esse número com ponto flutuante é um float, que não é um decimal. Se a gente pegar um float e tentar multiplicar pelo price aqui, e lembrando que o price, quando a gente for ver, o price é um decimal field. Então, é um decimal. Então, se a gente for fazer, ele vai dar um erro automaticamente, porque não dá para multiplicar um float com um decimal. Então, a gente fez o quê? Converteu o float que vai dar a divisão do desconto pelo 100, para ter um número como ponto flutuante, um float, e a gente faz essa conversão em decimal antes de multiplicar pelo price, né? E nesse momento a gente vai ter o preço efetivo, o preço, né? O desconto que tem acima do preço. Então, fazendo a diferença, essa diferença é o preço de venda efetiva, incluindo desconto. Se o nosso desconto aqui tiver 0, então o preço de venda vai ser igual ao preço estabelecido. Então, ou seja, nosso item não está em promoção. Então, basicamente, em relação a isso, né, é isso. E observam que aqui a gente tem alguns erros, né, relacionados, mas mais em relação aos códigos, principalmente dito, mas é uma questão de estilo de código. Então, eu instalei uma extensão no VS Code, que é o Flake 8, e o Flake 8, ele consegue, né, me mostrar aonde tem erros, né, dentro da minha linha. O que ele me mostra, né, esse Flake 8? Então, ele me mostra alguns erros, por exemplo, que não são erros, é só um alerta, ou seja, não vai impedir o meu código de rodar, não vai ter nenhuma interferência dentro do meu código, mas seguindo as boas práticas dentro do Python, por exemplo, ele está dizendo aqui, por exemplo, que tem espaço branco aqui. Seja, como boa prática, eu deveria, por exemplo, remover esse espaço em branco.
E se eu remover e salvar meu arquivo, observam que o erro, né? A mensagem de alerta já sumiu, porque é exatamente isso. Aí são apenas boas práticas, né, do Python. Essa extensão, se você chegar aqui e digitar aqui Flake 8, você vai achar, né, a extensão Flake 8, que foi, né, que também é desenvolvida pela Microsoft, eu já instalei, e ela vai fazer com que você possa, né, ter essas alertas, né, em relação a boas práticas do Python, por exemplo. Então é importante, né, é bom ter para poder escrever códigos bonitos, legíveis e também seguir as regras, né, de boas práticas do Python. Então, aqui eu tinha vários alertas, então vou tentar corrigir eles, né, para deixar o nosso código bem bonitinho, como deve ser. Beleza, salvando, todos os alertas sumiram, então agora meu código está pronto. Então a gente fez aqui, né, criou os modelos que são tabelas dentro do nosso banco de dados e são aqui representados por uma classe do Python que herda os módulos do Django, né, que são módulos.model. Aqui a gente tem os atributos e cada atributo aqui representa uma coluna dentro do banco de dados, né? Tem uma coluna dentro da tabela de address, por exemplo. Aqui vamos botar aqui um to-do aqui, porque a gente precisa, né, escrever a validação ou a função de validação do zip code. Então, eu vou botar aqui to-do, escrever validador de CEP. Então, é isso, né? Acho que com um T maiúsculo. Perfeito. Então, a gente tem aqui tudo prontinho. Podemos salvar agora e vamos ver como é que a gente faz uma migração desse código, dessas tabelas, né, pro banco de dados, e a gente vai ver como ela fica dentro da nossa administração, dentro da página de admin. Muito obrigado por ter ficado até agora. Se gostou do conteúdo, né, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. E se tiver alguma dúvida, não conseguiu fazer como funcionar, deixa nos comentários, digita nos comentários, né? Vamos ver em qual medida a gente pode auxiliar você e ajudar você a fazer funcionar seu código. Muito obrigado e até a próxima.